Salve, salve molecada, esse é o canal Esporte e História e hoje vamos sem mais delongas, né? Eu sou o Israel Caio com Y, mas isso aí vocês já conhecem. E vamos sem mais delongas que o vídeo vai ficar grande, né? Se eu for muito devagarzinho. A minha pior seleção brasileira de todos os tempos. Minha, viu gente? Vocês podem discordar à vontade aí embaixo e ajudem esse canal a crescer, fiquem à vontade. Mas é a minha pior seleção brasileira de todos os tempos em Copas do Mundo. Não vale jogadores que atuaram pela seleção brasileira de maneira pífia, mas que em amistosos, eliminatórias, em torneios que não sejam Copas do Mundo. Lembrando aqui, gente, que eu vou falar de craques de bola, a grande maioria craques, cracaços de bola, mas que infelizmente com a camisa da seleção deixaram, numa Copa do Mundo, deixaram a dever e muitos deles ficaram estigmatizados com a camisa da seleção, não voltaram mais a vestir a camisa da seleção por suas atuações em Copas do Mundo. Outros tiveram uma segunda chance e conseguiram fazer pior do que a primeira. Então, vamos lá, do 1 ao 11 num esquema 4-3-3, né, com 4 defensores, 2 volantes ali, o 5 e o 8, um 10 armador, 2 pontas, o 7 e o 11, e um centroavante, mais o técnico. São 12 que eu vou eleger aqui para montar a minha pior seleção brasileira em Copas do Mundo de todos os tempos. E algumas pitadinhas, gente, só algumas lembranças que poderiam também estar aí, mas que não estão por uma escolha pessoal minha, mas que poderiam estar tranquilamente nessa pior seleção brasileira em Copas do Mundo de todos os tempos. Começar pelo gol, obviamente, né? O meu camisa 1, ele é o goleiro brasileiro da Copa do Mundo de 1966, não vou nem lembrar. É o goleiro Manga, que foi goleiro do Botafogo, do Internacional, do Nacional do Uruguai, foi campeão do mundo pelo Nacional do Uruguai, foi campeão várias vezes no Botafogo pelo Inter, naquele título do Inter de 79, invicto, ele estava no gol do Inter, um goleiraço, Manga. E foi para substituir o Gilmar dos Santos Neves, que até atuou as primeiras partidas, mas não foi bem, e entrou, bem verdade, numa bucha de canhão, mas era o jogo decisivo, era o jogo da vida dele, que era o jogo contra Portugal. Brasil, só lembrando, viu, o Brasil chega em 1966 na Inglaterra como campeão do mundo da Copa anterior, em 1962. E o Brasil precisava vencer Portugal para se classificar. Um grupo que tinha, além dos dois, tinha Bulgária e Hungria. O Brasil já tinha perdido o jogo para a Hungria de 3-1. E o Manga tem uma atuação, gente, desastrosa. O Manga falha no gol do Eusébio, solta uma bola na cabeça do Eusébio fraca, falha de novo no outro lance, no lance do gol do Torres, do Simões, perdão. O gol do Simões ele falha, também sai errado no lance do Simões. Então assim, ele tem uma atuação desastrosa que contribuiu para a eliminação brasileira precocemente, ou seja, na primeira fase da Copa do Mundo da Inglaterra de 1966. Bem verdade que Portugal bateu pra caramba naquele jogo, mas o Manga teve uma atuação tão ruim que tanto é que ele não voltou mais uma Copa do Mundo. Ele foi campeão, depois de 66, foi campeão no Botafogo, foi campeão no Inter, foi campeão no Nacional do Uruguai. Era um goleiro que também tinha problemática, né? Teve problema com o João Saldanha, aquela famosa história dos tiros lá que ele deu, o João Saldanha deu nele. Mas ele não teve mais oportunidade em Copa do Mundo nenhuma, mesmo sendo considerado por muitos o maior goleiro brasileiro daquele período. Ele não teve mais uma oportunidade de vestir a camisa da seleção em uma Copa do Mundo. Não jogou 70, preferiram o Félix, que muita gente disse que era ruim. Eu não concordo, mas muita gente disse que era ruim. Em 74 já era o Leão, mas ele não teve sequer mais uma segunda chance na seleção brasileira. Ficou estigmatizado, foi aquilo que eu citei antes. E para mim ele fica com a camisa 1 do meu time tranquilamente. Mas eu poderia colocar outros? Poderia. Por exemplo, Júlio César, goleiro da seleção brasileira em 2014 e em 2010. Júlio César jogou também em 2006, mas era o terceiro goleiro, né? 12 jogos que o Júlio César teve, né? 5 numa Copa, mais 7 na outra. O Julião, ele tomou exatamente 18 gols. É o goleiro brasileiro em Copas do Mundo mais vazado. A grande maioria não foi nem culpa dele, né? Bem verdade que seja dita, mas poderia estar, né, pela quantidade de gols que tomou, inclusive aquela falha no jogo, ele e o Felipe Melo ali, que não se acertaram, e saiu o gol da Holanda, que tirou o Brasil da Copa de 2010, o que ajudou o Brasil a tirar o Brasil da Copa de 2010. Então o Júlio César poderia entrar. E o outro, pitadinha, que eu vou só citar, porque tem gente que vai lembrar dele, eu tenho certeza que tem gente que vai lembrar dele,
mas eu não concordo. Para mim ele é injustiçado. Para mim ele é o jogador mais injustiçado da história do futebol brasileiro, que se chama o Moacir Barbosa, ex-goleiro do Vasco, que em 1950 teria falhado no jogo final contra o Uruguai, que deu o título aos uruguaios da Copa do Mundo em 1950 em cima do Brasil, dentro do Maracanã. Mas, gente, sinceramente, eu não coloco o Barbosa nesse nicho. Para mim não foi nem falha do Barbosa. Então, para mim, poderia o Júlio César até entra, mas e o Barbosa eu estou citando porque eu sei que vão lembrar do Barbosa, mas para mim o meu camisa 1 é o Manga. Camisa 2, meu lateral direito. Camisa 2 vai ficar com um cara que vocês vão lembrar, 1998, Copa do Mundo da França. Cafu era o lateral direito titular, toma o segundo cartão amarelo contra a Dinamarca, fica suspenso para a semifinal contra a Holanda, e no lugar dele entra Zé Carlos. Todo mundo lembra do Zé Carlos, né? Todo mundo que viu a Copa 98 lembra do Zé Carlos. Zé Carlos era aquele cara engraçado, aquele cara que imitava bicho, né? Fizeram até uma piada com ele depois, né? Imita o lateral, imita o Cafu, que ele não imitou. E o Zé Carlos, ele tinha feito até uma boa primeiro semestre com São Paulo, um bom primeiro semestre com São Paulo, foi campeão estadual em 1998. Mas ele não era preferência para a reserva do Cafu. Tanto é que o cotado era o Zé Maria, que jogava na Itália, se lesionou. Depois o Zagallo chamou Flávio Conceição, que poderia atuar naquela posição, era volante, mas atuaria naquela posição, também se machucou. E o Zé Carlos foi a terceira opção, lembrado ali pelo Zagallo, e acabou indo. Só que aí deu o azar de o Zé Carlos ter que entrar num jogo de futebol na Copa do Mundo, que foi exatamente um dos maiores jogos da seleção brasileira na sua história de mais de 105 anos. Foi aquela semifinal contra a Holanda, onde o Zenden, ponta esquerda da Holanda, ele deitou em cima do Zé Carlos. Deitou e rolou em cima do Zé Carlos. Era o Dunga, era o Aldair, era o nosso querido César Sampaio ajudando o Zé Carlos, mas não teve jeito. O Zé Carlos se borrou naquele jogo. A verdade se borrou naquele jogo. Tanto é que o Zenden deitou e rolou. E a sorte do Zé Carlos é que o Brasil se classificou nos pênaltis naquele jogo, porque senão ele ia ser estigmatizado e lembrado como um dos caras que ajudou o Brasil a ser eliminado naquela Copa, com certeza. A sorte do Brasil foi que o Brasil ainda foi para a final contra a França em 1998, mas o Zé Carlos foi uma situação desastrosa e que basicamente acabou com a carreira dele na seleção brasileira. O meu camisa 3, eu não vou nem falar muito. Copa de 2014, ele conhece os alemães. Só esqueci de dizer que os alemães também conheciam ele. Dante. Acima dele o Kroos, o Miller, o Schweinsteiger, o Lan, o Khedira, o Gundogan não jogava ainda, o nosso querido Klose, 7-1. Então ele conhecia os alemães, né? Mas os alemães também conheciam ele do Bayern de Munique, do Wolfsburg, e acabaram deitando em cima do Dante. Dante também nunca mais voltou depois para a seleção brasileira, depois daquele 7-1 fatídico. Vai ter muita gente do 7-1, claro. Maior derrota da história da seleção brasileira, maior derrota de uma seleção dona de casa em uma Copa do Mundo, dona da casa em uma Copa do Mundo, e não tem como não entrar, né? Então o Dante fica com a minha camisa 3. A minha camisa 4 eu vou dar para outro jogador de 1998, que era bom de bola, jogador que atuou pelo Flamengo, pelo São Paulo, pelo Palmeiras, pelo Vasco, foi campeão em todos os times, na Alemanha, Júnior Baiano. Para mim, ele fica com a camisa 4 em 1998. Júnior Baiano era conhecido por ser um jogador violento, mas no mesmo tempo também tinha muita qualidade técnica. Sabia marcar, era alto, né? O Zagallo gostava dele porque os atacantes altos europeus davam de frente com ele, batiam de frente com ele, né? A zaga brasileira não era tão alta assim. Mas só que o Júnior Baiano fez uma Copa do Mundo terrível, né? Fez um pênalti. Eu lembro até hoje do Galvão Bueno. Eu paro da minha carreira, uma coisa assim que ele falou, eu paro minha carreira se eu vi se alguém me provar que o Júnior Baiano fez pênalti no jogador da Noruega. Se eu não me engano era o Solskjaer, que hoje é técnico do Manchester United. Aí 2 dias depois aparece lá o Júnior Baiano abraçando o Solskjaer e derrubando ele como se fosse um golpe de karatê. E o Galvão ficou sem ter o que falar. E o Júnior Baiano foi muito mal naquela Copa. Não foi só esse jogo não, fez jogos muito ruins também, fez uma atuação ruim nas quartas de final, nas oitavas de final contra o Chile, que o Brasil ganhou de 4-2. No jogo contra a Dinamarca, ele e o Roberto Carlos foram péssimos.
Jogo contra a Holanda, mais ou menos, também o gol saiu em cima dele, o gol do Kluivert. Então, assim, o Júnior Baiano fez uma Copa do Mundo muito fraca e, para mim, merece a camisa 4 da seleção brasileira. Então, a minha defesa, por enquanto, tá Manga, Zé Carlos, Dante e o Júnior Baiano. Pitadinhas poderiam ter entrado aí. Na lateral direita, primeiro que eu esqueci, Daniel Alves. Daniel Alves jogou Copa do Mundo em 2010 e 2014. 2014 já era tido como o melhor lateral direito do mundo e conseguiu perder a vaga de titular em 2014. Ele era banco naquele 7-1 para o Maicon, que já estava quase em fim de carreira. Estava muito mal já na Roma, ele conseguiu perder a posição tão mal que ele estava jogando em 2014. Para quem vem com o status melhor do mundo, mas ele ainda não perdeu essa moral, tanto é que o Tite continua chamando ele. Por isso ele não entrou com a 2, porque o Zé Carlos também foi horrível, mas uma boa pitadinha. E de zagueiro, gente, o cara que eu vou citar só por citar mesmo. Até anotei aqui, vou citar por citar mesmo, por uma questão de história, né, de conhecimento histórico. E foi o seu Domingos da Guia, que foi eleito um dos melhores zagueiros da Copa de 38, mas que enterrou o Brasil naquele jogo contra a Itália na semifinal lá no estádio do Olympique de Marseille. O Brasil estava perdendo o jogo de 1-0 para a Itália. Deixa eu só contar o contexto da história. O Brasil jogava semifinais da Copa do Mundo contra a Itália. O Brasil estava perdendo por 1-0 e o Domingos, ele tem um lance lá na saída de linha com um atacante italiano, Piola, e o Piola dá uma cutucada nele fora de campo. Ele dá um chute no Piola na cara do árbitro dentro da área, quando os dois já estavam dentro do campo e dentro da grande área. O juiz marca pênalti, o Meazza vai lá e faz o gol e acaba com o sonho dos brasileiros de ir para a primeira final de Copa do Mundo em 1938. A famosa domingada, né? O Domingos gostava de emoção, né? O pai do Ademir da Guia. Era um grandíssimo jogador, por isso que eu não vou colocar aqui, mas que acabou cometendo um erro crasso na Copa do Mundo em 1938. Mas minha zaga vai ficar sendo Dante e Júnior Baiano. Na lateral esquerda, gente, tinha 2. Mas como um foi bem em 2006, foi até bem em 2006, eu vou ficar com o outro, né? Eu ia citar ou Gilberto ou Michel Bastos em 2010. Tanto faz como tanto faz, um ou outro. Para mim, tanto fez como tanto faz. Contudo, o Gilberto, como eu disse, ainda tem um crédito, porque em 2006 ele foi bem, quando ele entrou no lugar do Roberto Carlos. Só que em 2010 ele já não estava velho, já não aguentava mais, já jogava no meio até no Cruzeiro. O Michel Bastos também era jogador do meio campo também no Lyon, e o Dunga inventou ele na lateral esquerda, e o Michel Bastos fez uma Copa do Mundo 2010, para não dizer de pífia, de pífia, eu vou dizer discreta. Não fez nada de útil na Copa de 2010. Então, como o Michel Bastos ele teve uma atuação ruim numa Copa mesmo, então ele fica com a minha camisa 6. Pior, e olha que o Brasil, camisa 6, é difícil você achar um ruim, né? Júnior, Branco, Roberto Carlos, o próprio Marcelo entra como pitadinha porque não fez ainda uma boa Copa do Mundo, nem em 2014 nem em 2018. Mas igual a Copa do Mundo 2010 do Michel Bastos, o Michel Bastos não fez nada, basicamente isso, não fez nada na Copa do Mundo, nem de positivo. E eu vou dizer que também não ajudou nas partes negativas que ocorreram com aquela seleção. Então ele fica com a minha camisa 6 tranquilamente. Então a minha defesa basicamente é o Manga, de 1966, Zé Carlos, de 98, o Dante, de 2014, Júnior Baiano, também de 98, e o Michel Bastos, de 2010. Agora vamos para a minha dupla de volantes. Minha dupla de volantes, os dois são jogadores do mesmo período, tá? Disputaram as mesmas Copas, 2014 e 2018. Ambos foram mal na Copa 2014, ambos tiveram uma segunda chance, se recuperaram durante as eliminatórias para 2018, tiveram uma segunda chance em 2018 e foram mal também em 2018. Camisa 5, Fernandinho, e o camisa 8, Paulinho. Os dois tiveram uma Copa 2014, estavam no 7-1. Os alemães também deitaram em cima do Fernandinho, tomaram bola do Fernandinho com força. O Fernandinho ficou estigmatizado, se recuperou com o Guardiola no Manchester City. O Tite deu novas oportunidades, foi para a Copa do Mundo 2018 como reserva do Casemiro, só que aí o Casemiro tomou a suspensão nas oitavas de final contra o México. Consequência foi o quê? Tem que botar o Fernandinho. O Fernandinho vai lá e faz um gol contra e acaba com o sonho brasileiro. Então o Fernandinho acabou ficando estigmatizado
com a camisa da seleção brasileira. E o Paulinho, ele é um leão de eliminatória, mas chega na Copa do Mundo, não joga absolutamente nada. Então, para mim, o 5 e o 8, né, eles são da mesma geração, 14 e 18. Não é possível que ainda esteja em 2022, né, que o Tite vai dar uma nova chance. Já deu, né? Com todo respeito, o Fernandinho é um estupendo jogador. Ninguém joga com Guardiola se não for se não for um bom jogador. Perna de pau não joga. Guardiola dispensa logo, manda para outro time. O Fernandinho é um estupendo jogador de clube, mas de seleção brasileira não dá. E o Paulinho, ele é um grande jogador, mas nas horas decisivas, na hora de Copa do Mundo, até na seleção ele é um grande jogador. Aquele jogo com o Uruguai que ele mete 3 gols, chegou a ser artilheiro com a seleção do Tite. Mas na hora que é Copa do Mundo, a coisa parece que complica um pouco. Meu camisa 10, meu engante, como diriam os argentinos. Meu camisa 10 da pior seleção brasileira em Copas do Mundo de todos os tempos. É campeão mundial, em 1994. Mas era reserva, ele perdeu a posição. O Raí. Raí era titular e era um dos craques da seleção. Era Raí, Bebeto e Romário, que achavam que ia resolver as coisas lá na frente pro Brasil. Só que o Raí fez uma atuação discreta, fez até gol na estreia contra a Rússia e nada mais. Foi se apagando, foi se apagando, foi se apagando. Foi desaparecendo, jogando mal as partidas. Jogou mal contra a Suécia na primeira fase, jogou mal o jogo contra Camarões, jogou mal as oitavas de final com os Estados Unidos e perdeu o lugar para o Mazinho. Mazinho que terminou a Copa do Mundo como um engante, como camisa 10 brasileiro, foi o Mazinho, que era lateral, depois foi para o meio, depois voltou para lateral, que era um ótimo jogador, mas que nem de perto. O Raí era mais ou menos como o Paulinho. As eliminatórias do Raí foram muito boas para ele chegar na Copa do Mundo e praticamente pipocar, né? Basicamente. Mas só uma pitadinha aí de camisa 10, só para eu não esquecer, o nosso querido Silas, em 1990, eu estava esquecendo dele, né? Só uma pitadinha, poderia entrar também. O Silas era camisa 10 e ficou no banco na Copa do 90, naquele time do Lazzaroni, que só Deus sabe como é que entendeu o Lazzaroni. Lazzaroni a gente fala um pouquinho mais à frente dele já. Então o Silas, ele perdeu a posição por Valdo. O Valdo é que ficou como camisa 10 da seleção brasileira, apesar de usar 8, e o Silas, que era o camisa 10 da seleção brasileira, passou a Copa do Mundo em 90 no banco. Então o meio campo basicamente é o Fernandinho e o Paulinho 2014 2018 e o Raí da Copa do Mundo 2010. Eu vou ficar com o Raí porque o Raí tinha muito mais expectativas que o Silas. O Raí vinha como craque, tinha sido campeão do mundo com São Paulo, 2 vezes da Libertadores, foi para o Paris Saint-Germain com status de craque. Vinha como eu disse, o Romário só apareceu no jogo contra o Uruguai nas eliminatórias, mas era quem, antes disso, quem estava decidindo era ele e Bebeto. Basicamente quem estava salvando o Brasil naquela situação difícil que o Brasil passou em 93 nas eliminatórias. Mas era ele quem estava jogando ali junto com o Bebeto. E chegou na Copa do Mundo, simplesmente desapareceu. O nosso querido Raimundinho, né? Os São Paulinos aí que ficam chateados, né? Mas os Raí Silas, né, que eu lembrei, mas para mim é o pior camisa 10 brasileiro em Copas do Mundo. Aí adianta colocar um 10 que nunca jogou, né? Eu prefiro, no caso, o Raí, que tinha mais expectativa. Atacantes, trio de ataque. Vou começar pelo camisa 7. Olha, para mim é o pior trio de ataque da história do futebol brasileiro, que deu azar de jogar o mesmo jogo e a mesma Copa do Mundo, obviamente. O camisa 7 é o Hulk, que nunca fez um gol pela seleção brasileira em jogos oficiais. Bom jogador no leste europeu, bom jogador em Portugal, jogou lá também na China, deve estar ganhando lá seu dinheirinho na China, mas na seleção brasileira não dá. O único gol que ele fez foi de mão, né, ajeitando com a mão lá contra o Chile, que o juiz anulou nas oitavas de final de maneira correta, mas ele como jogador de seleção brasileira não dava, né? E o Mano gostava muito dele, o Felipão manteve a base do Mano, também levou ele, mas depois da Copa do Mundo de 2014 ele foi desaparecendo da seleção brasileira. Pitadinhas de camisa 7 temos muitas, viu, gente? Aqui poderia entrar no lugar do Hulk. O Edmundo em 98, eles dizem, Edmundo em 98 ele ia arrebentar, ia ganhar a Copa do Mundo. O Edmundo entrou várias partidas, inclusive na própria final, não fez absolutamente nada. A única coisa que o Edmundo fez bizonhice, né? A única coisa legal que o Edmundo fez na Copa 98 foi aquele grito no Rivaldo, que o Rivaldo pôs a bola para fora lá, quando o Zidane estava fazendo cera. E ele aí foi lá e fez aquele, tá 2-0 pros caras, tá 2-0 pros caras. Foi a única coisa que o Edmundo fez naquela final de Copa do Mundo e na Copa do Mundo em geral. Porque ele entrou, ele teve a oportunidade.
Ele perdeu a vaga pro Bebeto, já tinha 34 anos, não foi nem pro Romário, né, que o Romário foi cortado. E mesmo assim, fez uma péssima Copa do Mundo. Já já eu falo do Milan, mas o Giovani também de 98 é outro também que, Jesus do céu, o que aconteceu com o Giovani? Era o camisa 7 da seleção, era um dos craques do Barcelona, ele, Figo e Rivaldo. Mas ele jogou 45 minutos contra a Escócia e nunca mais. Zagallo tirou ele não voltou, ele não entrou mais em campo na Copa do Mundo 98. Ele jogou até uns amistosos depois, mas nada, praticamente não valia mais nada. Giovani, eu não entendi até hoje o que aconteceu com o Giovani. Se ele tremeu, se ele pipocou, se o Zagallo se irritou com ele, se ele teve alguma discussão com o Zagallo, não sei. Mas ele não jogou mais. Poderia entrar também, porque não entendo até hoje o que aconteceu. Ele deu uma declaração uma vez aí falando que não perdoa o Zagallo, ficou magoado do Zagallo, mas ele não explica o porquê que ele jogou um futebol tão abaixo como ele jogou. Outro cara que eu poderia lembrar, que eu falei ainda agora, ele jogou 3 Copas do Mundo, por isso que eu não vou colocar ele aqui. Ele foi bem até em 86, fez gol em 90, mas gente, quando eu lembro daquele jogo, vocês são mais velhos, lembram do jogo Brasil e Argentina, né, que o Brasil perdeu para a Argentina por 1-0 em 90, com o gol lá, o lance do Maradona, gol do Canidia. Jesus, o que o Miller perde de gol, eu me irrito, eu chego a me irritar com o Miller naquele jogo. Eu que não vi, né? Eu só vi por tape esse jogo. Só dá pra ver, só vi por tape. Eu me irrito com o Miller nesse jogo. Então, é uma questão pessoal mesmo, assim. O Miller foi um grande jogador. 94 ele praticamente não atuou, mas assim, ele é um cracaço de bola, um cracaço mesmo, mas aquele jogo contra a Argentina, um absurdo. O Brasil era para ter dado uma sacolada na Argentina, para ter sido 4-5-1 para o Brasil. O Brasil conseguiu perder para aquele time da Argentina. E muito graças ao Miller, que perdeu gols assim, debaixo da trave. Assista o jogo, você que é mais novo, procura aí, deve ter no YouTube, ou deve ter em alguma mídia dessas aí. Vocês procuram o jogo Brasil e Argentina 1990, vocês vão ver. Se vocês não passarem raiva com o Miller como eu passei, aí eu que devo ter algum problema pessoal com ele, porque eu passei muita raiva. Mas como foi só um jogo isolado, eu fico com o camisa 7, que eu já disse mesmo, foi o Hulk, que fez uma Copa do Mundo em 2014 horrorosa, não fez nenhum gol, não deu passe para gol, não construiu jogadas, picho, né? O ponta esquerda, o camisa 11 do meu time, é o rapaz de muita alegria, né? De alegria nas pernas, que no caso é o Bernard. Gente, eu não consigo entender, outro que eu não consigo entender. Eu acho que o Filipão quis, porque era o jogo no Mineirão, ele foi uma estrela do Atlético Mineiro, aí disse, não, vou botar esse menino aqui porque ele era estrela do Atlético Mineiro e a torcida vai se empolgar. Aquelas místicas de treinador brasileiro, infelizmente, né? Só pode ter sido isso. Bernard nem titular do Shakhtar Donetsk, que era naquele período que ele foi convocado para a Copa do Mundo 2014. A imprensa, infelizmente, a imprensa brasileira, ela não vai atrás das coisas. Depois que acontece é que ela vai e fala, né? Ele não era nem titular, ele era reserva do Tyson. Tyson que foi para 2018. Mas aí é que tá. Mas na época a imprensa dizia alegria nas pernas, talentoso, mas ele entrou para jogar contra a Alemanha, ele não jogou. Basicamente a bola vinha para ele, batia e voltava. Parecia que ele estava jogando contra a parede. Ele ia, batia nos alemães, na defesa alemã, lá no trio alemão. O lateral direito era o rapaz do Schalke 04, que agora me falha o nome, não era o Lan que estava jogando lateral direito, era um zagueiro improvisado, que o Galvão disse, esse daí é improvisado, pode ir para cima dele que vai deitar. O cara deitou em cima do Bernard. Ainda tinha o Boateng ali também fazendo cobertura, também muito bem, o Hummels, o Bernard parecia, vou usar uma frase do Mauro Santos, parecia um menino jogando contra adultos. Foi uma aberração o Bernard. E o Bernard nunca mais foi convocado para a seleção brasileira. Esse, com toda a seriedade, ele está até se recuperando no Everton, de vez em quando faz uma partida interessante, mas tá bom, já deu, Bernardo. Valeu, muito obrigado, passar bem. E só uma pitadinha de camisa 11, esse eu não vi, gente, então por isso eu não posso falar, mas o pessoal fala assim por alto, então eu vou citar. É o Paraná, ponta esquerda, camisa 11 da seleção de 1966, também caiu na primeira fase lá com o Manguinha, o Manga goleiro, mas esse eu coloquei assim só como pitadinha porque eu não tenho muitas informações sobre o Paraná, ok, gente? Então, quem achar que o Paraná foi pior ainda que o Bernard, quem viu a Copa de 66 ou quem ouviu pelo rádio, por favor, escreve aí embaixo. E o meu camisa 9, vou começar pelas pitadas, né? Porque o meu camisa 9 já está bem claro, né? Quem é o meu camisa 9, mas pelas pitadas, poderia ser o Gabriel Jesus, o camisa 9
2018? Poderia. Gabriel Jesus foi muito mal, não fez gol, perdeu chances, e vinha muito mal, e o Tite insistindo com ele foi muito mal a Copa do Mundo, perdeu oportunidade, não fazia nada, jogou mais como um camisa 5, né, como um volante, do que como de fato um camisa 9. Mas o Gabriel Jesus é novo, a gente sabe que não é a posição dele centroavante, ele joga melhor pelos lados, foi até melhor assim na Copa América, foi meio que jogado ali, porque deu certo nas eliminatórias. E o Gabriel Jesus, ele é bom jogador e ainda tem chance de se recuperar, como eu disse, muito menino ainda. Poderia ser o Alcindo também, o pessoal fala de 1966, foi o único camisa 9 que não fez gol na história da seleção brasileira em Copas do Mundo. O Fred ainda fez um, quem eu vou falar já já. Mas assim, eu também tenho um pouco de informações, mas para mim o pior camisa 9 da história da seleção brasileira em Copas do Mundo é o Fred. Pior centroavante que tivemos. A gente vem de uma geração que pegou Reinaldo, Dinamite, depois passou pro Careca, do Careca pro Romário, do Romário pro Ronaldo, do Ronaldo pro Adriano, ainda pegou o Luiz Fabiano, que é bom atacante também, bom centroavante também. E aí chega no Fred, Jesus amado. O Fred fez até uma boa Copa das Confederações, fazia uns bons amistosos, mas quando chegou na Copa do Mundo ele desapareceu. A gente disse que a bola não chegava para ele, chegava sim, mas parecia uma parede também, batia nele e voltava. Fez até um gol contra Camarões, então ele tem ainda um gol em Copas do Mundo, mas foi o que deram de apelido para ele mesmo, foi um cone na Copa do Mundo. Ficava esperando do Fred, que era o grande companheiro do Neymar, que era de quem é Oscar, Neymar e Fred era de quem se esperava mais coisas. E acabou que o Fred foi decepcionante na Copa do Mundo. Então, para mim, o trio de ataque todo de 2014. E, curiosamente, os três também nunca mais voltaram para a seleção brasileira. O Hulk, o Bernard e o Fred. E o curioso ou não, né, que os três eram o trio de ataque da seleção que tomou 7-1 da Alemanha, o maior vexame de uma seleção em casa numa Copa do Mundo, a maior derrota em 105 anos da seleção brasileira, no geral, não só em Copas do Mundo. O Fred, o Hulk de um lado e o Bernard do outro, era o trio de ataque brasileiro. Então, não à toa, para mim, também é o trio de ataque da minha pior seleção brasileira em Copas do Mundo. Técnico, vamos pro técnico. Já tá ficando longo demais esse vídeo, quase meia hora, nossa, tá muito grande mesmo. Sebastião Lazzaroni em 90. Sebastião Lazzaroni tinha um time massa em 90, não tinha um time ruim não. E ele conseguiu sofrer para ganhar da Costa Rica, sofrer para ganhar da Escócia e fazer aquele papelão com a Argentina. O outro ficou estigmatizado, ainda treinou o Grêmio, treinou o time brasileiro, mas basicamente a carreira dele foi fora do Brasil porque ficou estigmatizado aqui com o futebol brasileiro, com a seleção brasileira, aquela história dos 3 zagueiros que o Filipão usou em 2002, mas o Filipão usava o Edmilson como volante, né? Ele socou 3 zagueiros ali e pronto, acabou-se. E o Mauro Galvão, e eram 3 ótimos zagueiros, né? Tinha o Mauro Galvão, tinha o Moser, tinha o próprio Aldair, mas o Aldair era banco, não sei se era titular, tinha o Ricardo Gomes, tinha o Ricardo Rocha, então assim, ele não soube aproveitar. O time era muito bom em 1990, como eu citei aí, tinha o Silas, tinha o Renato Gaúcho, tinha o Bebeto, tinha o Romário estava lesionado, mas estava lá, tinha o Careca, tinha o Valdo, era um bom time, um time massa, era para ter passado pela Argentina, e ele conseguiu fazer com que o Brasil caísse nas oitavas de final. Então, Sebastião Lazzaroni, você é o técnico dessa seleção, com certeza. Então, só para você estar agora sem as pitadinhas, só para escalar meu time, né? Minha pior seleção brasileira em Copas do Mundo de todos os tempos, né? Meu time seria o seguinte: é o Manga de 1966 no gol, camisa 2, no caso Zé Carlos de 98, camisa 3 o Dante de 2014, camisa 4 Júnior Baiano de 98, camisa 6 Michel Bastos de 2010. Médio volante, camisa 5 Fernandinho 2014-2018, número 8 Paulinho 2014-2018 e o camisa 10, o meia de ligação, seria o Raí de 1994, mesmo ganhando a Copa do Mundo. Nas pontas, no caso, o Hulk de 2014 e o Bernard na outra ponta de 2014 também. E o centroavante, o Fred, também de 2014. Técnico, Sebastião Lazzaroni de 1990. Curtiu? Concordou? Dá uma curtida lá. Não concordou? Também dá uma curtida, mas vai lá embaixo e diz quem é que faltou ou quem não deveria estar.
Vamos ser democráticos aí, com certeza, com vocês e ouvir vocês com todo prazer, ok, gente? Então o vídeo está ficando muito grande, vai dar meia hora. E eu agradeço muito para quem visualizar esse vídeo. Um abraço e valeu!